Vamos lá, vamos para frente. Bom, aí o primeiro ponto então está falando todo sobre a doutrina da salvação. Tá? Esse é um problema sério, né? O pecado domina o homem. Hoje o pecado domina o homem, escraviza o homem. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou. O que eu queria fazer, eu não faço. E o que eu não queria fazer, isso eu faço. Por quê? A escravidão do pecado. E o que pode, o único que pode libertar o homem, o único libertador, que é Jesus. Ele é o único que pode libertar o ser humano do pecado, da escravidão do pecado. Para isso Jesus veio, para nos libertar da escravidão. Cadê a glória? Do pecado. Glória. Tá? Glória. Não é? Glória a Deus. A glória a Deus é outra glória, né? Bom, Deus é infinitamente justo e precisa castigar o homem do pecado. É aí que está um grande problema. Quando o homem peca, ele tem que pagar o preço. O pecado, ele cobra um preço e cobra caro. O que diz em Gálatas 6,7? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne colherá corrupção. E o que semeia no espírito colherá a vida eterna. Então, o pecado, ele cobra um preço. Tá? Ele cobra um preço. Nós estávamos condenados à morte. E a Bíblia diz que Jesus pagou um preço para que nós não fôssemos condenados. Nós não tínhamos condições. A dívida era tão alta, tão grande, que nós não tínhamos condições de pagá-la. E Jesus pagou ela por nós, né? Então o pecado nos impede de buscar a Deus, pois em nossa condição natural preferimos permanecer no pecado do que a reconciliação com Deus. O homem sem Deus, ele prefere ficar no pecado, né? E o pecado, ele afasta o homem de Deus. Você vê, quando Deus chegou no jardim, ele perguntou: Adão, onde está? Adão tinha fugido de Deus, estava escondendo de Deus, né? O pecado faz a gente se esconder de Deus. Isaías diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e ele. E Deus, por sua infinita misericórdia, não nos deixou desamparados, apesar da nossa rebeldia. Ele nos dá um antídoto, né? Nos deu um antídoto que nos pode salvar, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ele chamou para si um povo, Israel, revelou a sua lei e falou aos profetas. Então ele nos deu tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos. Prometeu o Messias, esse Messias veio, está lá em Romanos, né, afirmou que foi a concretização do plano de Deus. Isaías também fala, né? E a Bíblia deixa claro que o motivador principal de Jesus de se voluntariar como sacrifício pago pelos nossos pecados na humanidade foi o que? O seu amor, seu infinito amor, um amor que não pode ser explicado. Que Paulo, que João diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, um amor que é o amor ágape, um amor infinito, um amor que é capaz de morrer pelo bandido. Quem daria a vida aqui pelo Fernandinho Begamar? Pelo Lula? Tem alguém que dá aqui pelo Luiz Inácio Lula da Silva? Hã? Então, tem uns que não dariam, né? Tem uns que não dariam a vida pela Dilma. Tem gente aqui que não daria a vida pela Dilma, mas Jesus deu a vida pela Dilma. Jesus deu a vida pelo mais vil pecador. Isso mente humana não vai entender, irmãos, não vai compreender. O ser humano sem Deus vai dizer: esse camarada aí que era bandido, que matou, estrupou, que roubou, agora vem dizer que é crente. Agora vem dizer que é um amor que não dá para se entender. É um amor que amou eu e você primeiro, né? Nos amou. E amou toda a humanidade, né? João escreveu que não precisamos sentir medo. Tem gente que serve a Jesus, não é porque... Você sabe que tem muita gente que vai para a igreja por causa do medo? Medo de falar, porque senão eu vou para o inferno. A gente tem que ir para a igreja porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Eu fui por medo. Hã? Quando eu fui para a igreja, eu fui por medo. Foi por medo, né? Pensei que eu ia morrer no inferno. Olha.
Foi um agente motivador que levou o senhor para a igreja, mas essa não pode ser a nossa regra de fé, né? Hoje, se nós estivermos na igreja hoje, conhecemos a Cristo, conhecemos o amor de Deus só por medo, nós somos os piores de todos os miseráveis. Hoje não, né? Mas a maioria acredita. A maioria. Por esse motivo, né? Porque a igreja está num ponto. Sim. Agora, ele permanecer nisso é uma miséria, né? É a mesma coisa a pessoa que vai para a igreja porque, eu vou porque se eu for, vou para o céu. Por que Deus fala mais do inferno do que do céu? Já notou? Deus fala muito pouquinho do céu. Poxa, Deus podia fazer uma merchandising melhor do céu, não podia? Se Deus, por exemplo, olha aqui, se Deus pegasse alguns de nós e levasse para o céu para mostrar o que tem lá, tem muita gente que fala, não vou perder isso não, ô louco, que eu perder aquilo lá? Não. Né? A gente queria ir para lá, pode ver que a gente nem sabe direito o que tem no céu, mais ou menos por cima, né? Mais ou menos por cima. Tem gente que não quer não. Hã? O senhor sabe que tem verdade? Não. Não. Falou que não quer ir para o céu quando tem cachaça, ele bebeu. Esse pagodinho, né? Então, agora, por que Deus fala tão pouco do céu e tanto do inferno? Porque Deus não quer que você vá para lá pelo que tem lá. Quer que você vá para lá pelo que Ele fez por você, pelo que Ele é. Não pelo que tem lá. Eu vou lá porque lá tem isso. Não, eu vou lá porque eu amo a Deus, eu quero estar perto dele. E lógico que lá é muito lindo. E a Bíblia fala que coisas que nem chegou à nossa mente e ao nosso coração é que nos reservam, que Deus preparou para nós. Tá? Bom, esse amor estendido não apenas àqueles que sabiam que a Maria era a sua volta, mas pelo contrário, né? Ele mostrou seu amor, inclusive, para aqueles que o rejeitaram. Ele foi aqueles que rejeitaram, ele mostrou amor. A cruz significa que aqueles que creem em Jesus não têm mais nada a temer. Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós não temos mais o que temer. A velha promissória que era contra nós foi rasgada, né? E Deus o fez instrumento da reconciliação. Nunca mais nos faltará um caminho a Deus. A pior coisa do ser humano é ele andar sem saber para onde vai, né? Já aconteceu, a gente estava deitado. Eu já cheguei quando eu era criança, tinha meus 12, 13 anos, eu falei, se eu morrer hoje, eu vou para onde? A pior coisa é o ser humano morrer sem saber. Hoje nós sabemos para onde vai, né? Nós temos um caminho, e o caminho é Jesus, né? Bom, aqui é interessante também, irmãos, lembrar que, olha o que diz aqui, aquela passagem de Nicodemos, nessa passagem aí da página 153, vai falar sobre Nicodemos, quando Jesus, lembra que Jesus chega para Nicodemos e pergunta, né? Para Nicodemos, fala para Nicodemos perguntando para Jesus o que fazia para ser salvo. Ele queria, aí Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não é isso? Aquele que não nascer, o que é nascer da água e do Espírito? E agora? O que estava querendo dizer isso? Quem pode ler Tito capítulo 3, versículo 5? Isaías 32, 15. Quem vai ler aí? Tito 3, 5. Quem vai ler? Aí outro é Isaías 32, 15. Agora um terceiro aí já procura, Isaías 44, 3. Tito 3, 5. Isso. O que diz aí, Marcos? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem de regeneração e de renovação do Espírito Santo. Então essa água e do Espírito, está aí a resposta. Lê de novo aí, lê de novo, olha aí, vai falar da água aí e vai falar do Espírito, né? Que não nascer da água e do Espírito, não é? E ele vai dizer o que é a água e vai dizer aí o que é o Espírito. Vamos ver? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem. Pela lavagem é água, né? Pela lavagem do quê? Da regeneração. Então a água, que é a lavagem, pela água, lavar, que você lava o quê? Com água, né? Então a lavagem aí simboliza o quê? Pela renovação do Espírito Santo. Não, pela lavagem é a regeneração, não é isso? Pela lavagem da regeneração. E por que mais? E da renovação do Espírito Santo. Da renovação do Espírito Santo. Então, quem não nascer da água do Espírito está falando da
regeneração e da renovação. Ou seja, em Cristo eu sou... O que é regenerar, doutor? Gerar novamente. Né? Eu sou regenerado. Eu fui gerado de novo. Novo homem. Né? Ou seja, sou renovado. Por isso que ele disse assim, ó, quem aceita Jesus, ele dá uns 180 graus na vida dele. Eu estou caminhando para cá, eu paro de caminhar para cá e começo a caminhar para cá. Eu sou conversão, eu sou regenerado, eu sou renovado. Aquele velho homem não existe mais, é um novo homem, renovação. E aquele velho homem é gerado de novo, uma nova criatura. Então, por isso que Jesus falou a Nicodemo, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, quem aceita Jesus, irmão, de verdade, ele se regenera, ele muda, ele é transformado, dizer, rapaz, mas isso aí não é o fulano? Nossa, como ele mudou. Ele é transformado, ok? Deu para entender? Só alguém lê Isaías 32:15. Acharam? Isaías 44:3. Vamos lá. Até que se derrame sobre nós o Espírito. Derrama. Então o deserto se tornará em campo fértil. Olha aí. O campo fértil será reputado por um bosque. Olha aí, então, até que se derrama o quê? Água. Espírito é a forma de água. E aí o que acontece com o campo seco? Se transforma em um bosque. Regeneração. Gerado de novo. Aquilo que era seco se transforma em verde, em bosque. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós nos tornamos terra fértil. Ok? Nem precisamos ler mais, né? Vamos lá. Bom, vamos seguir em frente aí, tá? No outro dia nós falamos aqui, até a Manchile fez uma pergunta, assim, ó, ela falou assim, mas, você disse que lá no céu, o pai e o filho, lembra? Que eles não se divergem entre si, que eles concordam entre si, né? Mas, como que Jesus discordou com o pai aqui na terra? Aqui, aí esse versículo aqui tem tudo a ver, ó, página 157. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele não está mediando por nós lá, não está dizendo, pai, salva ele, pai. Mas aí é que está o segredo. Quando ele diz assim, pai... Ele estava na terra. Aí a Bíblia, por isso que a Bíblia diz assim, ó, há um só mediador, um que fala, não pai, não deixe que isso aconteça, que eu morri por ele. Mas aí vai falar, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí por isso que ela completa, Jesus Cristo, homem. Como Deus não. Como homem sim, porque era um ser humano. E ele é o nosso mediador. Mas como Deus, jamais eles vão divergir entre si. Certo? Bom, aí nós vamos entrar aqui na segunda parte. Jesus Cristo, a primícia dos que dormem. Tá? A primícia dos que dormem. O primeiro motivo da ressurreição provou que Jesus possuía a sua pessoa perfeita, humanidade e perfeita divindade. Lembra quando nós estudamos isso na primeira aula? Então Jesus é perfeitamente divino e perfeitamente humano. 100% homem e 100% Deus. Ok? Por toda a Bíblia, a morte é definida como uma consequência natural do pecado. Lê da página 162 aí. Quem pode ler? A parte de baixo do versículo, aí ó, na parte final aí, onde está em itálico, no finalzinho aí, diz assim, cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Pecado, desenfreado. Cobiça. Né? É cobiça do quê? De bens materiais, tá? Pelos prazeres sensuais. A concupiscência. E a concupiscência, ela gera o quê? O pecado. E o pecado gera o quê? Morte.
Então a concupiscência é a cobiça. Quando essa cobiça ela é colocada em prática, ela gera o pecado. E o pecado gera a morte. Tá? Vamos lá. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Jesus tem vivido sem pecado. Jesus tendo vivido sem pecado, suportando a cruz apenas os pecados dos outros, nunca mereceu a morte. Por isso a morte nunca teve domínio sobre ele. Ele venceu a morte, né? Jesus, ele conseguiu vencer. A ressurreição provou que não somente a perfeita humanidade, mas como também provou a todos que ele era o Filho de Deus. Porque foi o único ser humano a vencer a morte. Único. Por todo o Antigo Testamento encontramos uma forte angústia em relação à sua morte. Em Jesus encontramos a primeira pessoa a derrotar a morte. Por isso que Paulo disse, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Jesus encontramos a primeira pessoa a derrotar a morte. Jesus foi o primeiro e único ser humano a voltar da morte e viver novamente. Página 165 aí. Olha aqui, ó. Vamos ler só essa parte que está em itálico na parte 165, que está separada no meio da folha, no meio da página. Quando isto que é corruptível, o que é o que é corruptível? É esse corpo. Isso aqui é corruptível ou não? Quantos dias para o corpo começar a decompor, doutor? 3, 4 dias? Ele já começar a entrar em decomposição? Por aí, né? 8 horas, 72 horas. Já começa em estado de decomposição. Então aquilo que é corruptível, esse corpo aqui, se revestir da incorruptibilidade, certo? Isto é mortal, esse corpo aqui, se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito. O que está escrito na palavra? Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? Um dia você vai poder gritar isso. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Se você estiver em Cristo, porque Cristo é vida. Só Ele pode dar vida ao ser humano. Né? Um dia nós vamos morrer, se Jesus não voltar. Rapaz, vai morrer, tem jeito. É natural, vem para todo mundo. Mas quando você ressuscitar, você vai poder gritar: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Só em Cristo é que nós somos mais do que vencedores, certo? Bom, vamos lá. Mas o próprio Jesus conhecia o seu poder e morreu voluntariamente e ressuscitou. E por seu poder ressuscitou, vencendo a morte, demonstrando que nem era a mais terrível das consequências tem autoridade para tocá-lo. Sabe que o crente tem 5 inimigos naturais, certo? Vamos ver se eu lembro todos eles aqui. Primeiro é o mundo, não é? O mundo é inimigo nosso, não é? Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é inimigo. E a Bíblia diz: quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Segundo inimigo natural, a carne, né? Está em Romanos 8, que quem está na carne não pode agradar a Deus, é inimigo de Deus. Terceiro inimigo natural do homem, o ego. Um dos maiores inimigos do ser humano não é o diabo, mas o seu próprio eu. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, né? E Paulo lutava contra o maior inimigo. Sabe qual é o meu maior inimigo? Chama-se Fernando. Esse é o maior inimigo que nós temos. É o nosso ego. Porque o demônio, você já conhece, ele é um inimigo declarado. Se ele sai em nome de Jesus, ele vai embora. Agora fala para o seu ego: sai em nome de Jesus. Entendeu? Ele vai falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O Valdeci vai ficar aqui e acabou, entendeu? Velho Valdeci. Aquele velho homem que está crucificado na cruz, todo dia ele quer descer dela. Se dá uma brechinha, ele desce da cruz. Não foi Freud que escreveu que todo homem se defende de uma calúnia, mas não se defende de um elogio? É por aí, não é? Então, e o quarto inimigo seria Satanás,
E o quinto e último inimigo a ser vencido é a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Bom, vamos lá. Ó, agora a ressurreição dos mortos. Paulo descreve essa vitória sobre a morte em termos de reversão daquilo que parece ser o destino do ser humano. Somos mortais, ok? Somos carne, que eventualmente apodrecerá. Mas, graças a Deus que tem um mais. Né? Mas, isso que é mortal, isso que apodrecerá, Jesus demonstrou que seu destino não é inevitável. E que a morte não é tão terrível quanto antes pensássemos que ela fosse. Jesus fez, nós entendemos que nós vamos vencer a morte. Essa vitória exemplifica a abordagem de Deus em seu governo. A Bíblia diz que quando, no arrebatamento, o que vai acontecer no arrebatamento? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que o mar devolverá os seus mortos, a terra vai devolver os seus mortos. Então esse corpo que foi enterrado vai voltar, tá? Que estava lá apodrecendo, vai voltar. E esse corpo agora, ele é transformado num corpo de glória. Ok? E aí a Bíblia diz, depois nós vamos ver isso, veja, os mortos ressuscitarem, e a Bíblia fala, e depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Quando fala do abrir e piscar de olhos, não está falando de arrebatamento ali, está falando da transformação do corpo. No abrir e piscar de olhos, 1 Coríntios 15, 50, 51, 52, no abrir e piscar de olhos, serão transformados num corpo de glória. Nós já falamos aqui um pouco sobre o corpo glorificado, ok? Certo? Vamos lá, Deus, seu governo humano, muitas vezes não pode impedir que os males aconteçam, mas o mal que ele permite pode levar um bem maior. Toda luta que você passa, irmão, toda prova que você passa, todo problema que você passa é para um bem maior. Quando o crente entende isso, quando ele consegue entender isso, que toda luta que o crente passa, que o cristão passa, é para um bem maior, ele não sofre mais. Sabe o que Paulo dizia? Eu me alegro nas tribulações. Isso é entender. O que Deus estava fazendo com José na cadeia? Transformando ele num governador. O que Deus estava fazendo com o desprezo de Davi no passo? Transformando ele em um rei. Então toda luta que o crente passa é para um bem maior. Por exemplo, o diamante, quando ele está sendo talhado, está sendo esmirilhado, está sendo colocado no fogo, é para se tornar um diamante. Quando a árvore é podada, quem trabalhou com agricultura sabe, você poda a árvore, podar dói, você poda para ela crescer. A terra, quando ela é cortada, quando ela é arada, ela só vai produzir se você cortar ela, se você sulcar ela, se você arrancar partes dela, e ela vai produzir. Então, irmão, se alegra, está passando luta? Está passando, pastor? Dá um glória a Deus aí, se alegra sabendo que tudo isso, essa momentânea prova, como diz Paulo, produzirá momento. Igual o vaso, né? Passa o barro, para ser usado, para se tornar. Passa pelo fogo, tira as rebarbas, tira a sujeira. Só dando uma voltadinha do senhor falou de transformação aí. Então, tipo assim, depois dos mortos, está nós, em comparação, o povo está todo mundo em vida ainda. Aí vai ser transformado no corpo de glória. É um corpo, por exemplo, aqui ó, deixa eu ver se está aqui na frente. A morte de Jesus poderia ser a maior catástrofe da história, né? Mas foi, ao invés disso, o precursor da maior vitória de Deus, da ressurreição do Filho de Deus. Eu vou responder a pergunta do senhor, deixa eu ver se está na página 166, aqui ó, na página 166 vou responder a pergunta do senhor. Vamos ler a parte itálica aí? Aqui fala que a ressurreição de Cristo dá início à nova criação. Guarde isso. Ó, a ressurreição de Cristo dá início a uma nova criação. Adão não foi criado? Sim.
Foi a primeira criação. Agora, quando Cristo ressuscita, tem gente que não entendeu isso até hoje. Ali aconteceu uma nova criação. Que nova criação é essa? Quando Adão foi feito, foi a primeira criação. A Bíblia não chama Jesus de segundo Adão, o último Adão? Chama de último Adão? Na verdade, ele é o último Adão, o segundo Adão, ou seja, é um novo modelo de corpo que nós vamos ter. Então, quando Cristo ressuscita, ele ressuscita num corpo glorificado. E quando ele arrebatar a igreja, nós seremos transformados no mesmo corpo que Jesus tem. Entendeu? Dá para entender? O mesmo corpo que Jesus tem hoje, depois da ressurreição, que é um corpo glorificado, é o corpo que nós vamos ter. Nesse abrir e piscar de olhos, nosso corpo será transformado. O senhor pode até não gostar do seu corpo hoje, mas depois que você for transformado, você vai gostar. As nossas vestes, inclusive, vão ficar aqui na terra. Nós vamos subir com vestes novas. Um exemplo disso é o arrebatamento. Quando Elias foi arrebatado, a roupa dele foi ou ficou? Eliseu tão bom, né? A capa aqui, rapaz. A roupa dele ficou. A porção dobrada. Você não disse que ele arrancou, a Bíblia diz que a veste dele caiu. Ele subiu na carruagem, passou e grudou na capa. Mas não está escrito. Então a roupa dele ficou. Quando nós somos arrebatados, a roupa vai ficar. Nós vamos receber uma nova veste. Os que tiverem vivo. Os mortos ressuscitarão também e vão receber uma veste e um corpo novo. Né? Corpo novo. Então o que acontece? Olha aqui, ó. Vamos ler a parte que está em itálico aí? Assim também a ressurreição entre os mortos se semeia o corpo em corrupção e ressuscita o corpo o quê? Quem está acompanhando aí? A parte em itálico. Assim também a ressurreição dentre os mortos, página 166. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia o corpo em corrupção e ressuscita o corpo em glória. Incorrupção. Né? Semeia-se em ignomínia. O que é ignomínia? Grande desonra, opróbrio, né? E ressuscita em quê? Em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em quê? Vigor. Ou seja, nunca mais você vai cansar. Semeia-se no corpo natural e ressuscita no corpo o quê? Espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus. Em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. E o segundo homem, o Senhor, é da onde? Do céu. Ou seja, esse corpo não vai ficar velho. Esse corpo não vai cansar. Esse corpo não vai ter dor. Esse corpo não vai ter tristeza. Não vai chorar mais. Esse corpo vai voar. Esse corpo vai atravessar a parede. Esse corpo pode desaparecer num lugar e aparecer no outro. É um corpo poderoso, irmão. Um corpo poderoso. É esse corpo que nós vamos ter lá no céu, ou no momento do arrebatamento da igreja, tá? Não seremos almas desencarnadas, ou seja, nós vamos ter um corpo, só que glorificado. Jesus hoje ele tem um corpo, não tem? Só que um corpo glorificado. Ele não é vento, ele tem um corpo. O que ele falou para Tomé? Toca aqui, Tomé. Vê se eu não sou eu, vê se eu não sou o mesmo. Então ele tinha tato, uma pessoa que tinha tato. Toca aqui e vê se eu não sou o mesmo. Só que é um corpo diferente desse corpo que nós temos. E é esse corpo que nós vamos ter. Por isso que a Bíblia diz que como ele é, nós seremos. Certo? Aí o que Paulo e os outros autores neotestamentários deixam bem claro é que a morte e a ressurreição de Jesus constitui uma promessa, um sinal de que um dia seremos ressuscitados também. Paulo utiliza a expressão primícia do que dorme. Por que ele chama de primícia dos que dormem, irmãos? Veja na página 168 aí. Tem uma explicação, aqui ó, na página 167. Vamos ver o que é a explicação dessa primícia aí?
1 Coríntios 15, 20, aqui está escrito assim, né? Mas o fato de Cristo ressuscitou dentre os mortos foi feito primícia dos que dormem. Olha o que diz aí então, no meio da folha aí, ó, as primícias, na página 167. As primícias eram os primeiros frutos da colheita do sacrifício a Deus. Aquilo que o agricultor tinha de melhor na sua safra, para que todo o resto da sua plantação fosse abençoado. Ou seja, então ele tirava a primícia, né, da sua colheita. Aí o resto de toda a safra é abençoado. E Jesus é a primícia dos que dormem. Tá? É o melhor da colheita. E nós vamos acompanhar essa colheita aí, tá? Para que todo o resto da plantação, Cristo de igual maneira foi dentre todos os seres humanos o melhor que já existiu. Ele foi ofertado a Deus em sacrifício. E tal como a primícia é o primeiro fruto da colheita, assim também Cristo foi o primeiro dentre os mortos a brotar e retornar da morte. A ressurreição de Cristo é a promessa de uma eventual ressurreição e participação da nova criação. Ok? Então, nós somos a primícia. Deu horário aí, meu amigo Marcos? Que horas são? Então vamos por um breve intervalo e já voltamos.